Olá, turma do terceiro ano. Estou trazendo aqui para vocês a correção da atividade 4 que eu passei para vocês, certo? Que foi referente à aula do Educa PE sobre noções de probabilidade. Eu vou trazer a correção de outras atividades que a gente fez, a 1, a 2, a 3, certo? Mas eu optei por trazer logo a dessa 4 porque eu lembro que quando eu corrigi, vários de vocês comentaram comigo que ficaram com dificuldade nela. Então, eu optei por começar por ela, ok? Mas em breve eu vou estar postando em ordem da 1, da 2, da 3 e assim sucessivamente. Também estou avisando que eu optei por esperar um pouquinho, porque alguns colegas de vocês estão com dificuldades de ter acesso à internet, ou problemas no celular, ter acesso ao computador, enfim. Então, eu estou esperando um tempinho maior para poder responder, para que vocês tenham tempo de responder, enviar para mim, eu poder corrigir e contabilizar isso como nota, ok? Então, vamos seguir em frente. Então, nessa atividade aqui, que era sobre genética, noções de probabilidade, a primeira pergunta que eu fiz é assim: quais são as 3 regras das noções de probabilidade? Isso daqui foi explicado pelo professor Andrei na aula da Educa PE. Ele disse que existem 3 tipos de regra. Existe a regra do I, existe a regra do ou, e existe a regra condicional. O que significa cada uma delas? Isso daqui tem a ver quando a gente está respondendo uma pergunta em que a pergunta ela impõe alguma condição ou ela impõe alguma característica. Na regra do I, é quando você está fazendo um cruzamento genético e no fim a pessoa diz assim: qual a probabilidade de um dos filhos do casal ter os olhos castanhos e o cabelo liso? Ou seja, a pessoa tem que ter as 2 características na regra do I, ok? Na regra do ou, ele pergunta a probabilidade da pessoa ser uma coisa ou outra. Por exemplo, do filho nascer com o cabelo castanho ou liso. Ser uma coisa ou outra, certo? E na regra condicional, ele impõe uma condição. Ele determina que um filho, por exemplo, ele só tenha uma determinada característica. As mais importantes aqui são a regra do I e do OU. Por quê? Na regra do I, a gente vai ver as condições que foram impostas e quando for uma e outra, o que é que a gente vai fazer? A gente vai multiplicar vezes, tá? As probabilidades, mais para frente, quando eu fizer, a gente vai entender melhor isso. Quando a pergunta nos perguntar uma característica, o filho nascer com uma característica ou outra, a gente vai calcular as probabilidades de cada uma delas e a gente vai somar, ok? Vou me deter nessas 2 porque elas são as mais importantes. Na regra do I, a gente multiplica, na regra do OU, a gente soma. Vamos lá para a segunda questão para a gente entender melhor isso, que eu acho que foi a questão que vocês mais tiveram dificuldades, ok? Na segunda questão diz assim, ó: uma mulher é casada com um homem e gostaria de ser mãe. O sangue da mulher, assim como o do homem, é do tipo AB. Tanto a mulher quanto o homem são AB, então eles são isão A e isão B. Tudo bem? Então a gente já pode colocar aqui, ó. Tanto a mulher é isão A e isão B, quanto o homem. Isão A e isão B. Tranquilo? Pra gente fazer o cruzamento mais pra frente. Qual é a probabilidade de a criança gerada por esse casal ser do tipo sanguíneo A ou, olha o truque aqui, ó, ou B? A pergunta quer saber qual é a probabilidade da criança gerada, de uma criança gerada por esse casal, ter sangue do tipo A ou B. Ele quer uma criança ou A ou B, certo? Então, como é que a gente vai fazer? É a regra do ou. Se é a regra do ou, o que é que a gente vai fazer com as frações? A gente vai somar, tá? Então, aqui, ó, é a regra do ou. O que é que a gente vai fazer? A gente vai somar as frações. Como assim, professora? Vamos com calma. Ó, vamos fazer os cruzamentos para a gente ver qual vai ser as probabilidades de filhos que podem nascer aqui? Isão A com isão A, eu tenho isão A. Isão A com isão B,
Isão A, isão B. Isão B com isão A, isão A, isão B. Isão B com isão B, isão B, isão B. Isso aqui vocês já estão craques em fazer, né? Então, essas são as 4 possibilidades de filhos. Vamos ver quais são os tipos sanguíneos deles. Quem é isão A tem tipo sanguíneo A. Quem é isão B tem tipo sanguíneo AB. Quem é isão B, tipo sanguíneo AB. Quem é isão B, tipo sanguíneo B. A pergunta tá querendo saber o quê? Qual a probabilidade deles terem um filho do tipo A ou B? Qual a probabilidade de nascer A, né? Vamos lá no sistema de fração. A probabilidade é de 1/4, porque uma pessoa em 4 nasceria do tipo sanguíneo A. Tudo bem? A mesma para B. Qual a probabilidade de nascer B? 1/4, porque é uma pessoa dentro de 4. Se eu estivesse perguntando AB, seria 2/4, não é isso? 2 pessoas em 4 nasceriam com sangue tipo AB, ou 1/2, né? Se a gente simplificasse essa fração, ok? Mas isso daqui não é o que a pergunta está nos perguntando. Ela está perguntando A ou B. Se é A ou 1/4 de A ou 1/4 de B, o que é que a gente vai fazer? A gente vai pegar essas frações e se é a regra do ou, o que é que a gente vai fazer? A gente vai somar. Então, eu vou pegar essa fração aqui, ó, do tipo A, 1/4, mais essa daqui, ó, 1/4 de B. Nascer ou A ou B. Se é A ou B, eu somo as frações. Vamos somar as frações? Soma de fração, qual é a primeira coisa que a gente tem que observar? No denominador, procurar o mínimo múltiplo comum. Agora começou matemática, né? Mas biologia não, certo? Qual é o valor que é o mínimo múltiplo comum de 4? Se os dois são 4, é o próprio 4, tá? Então, a gente pega esse denominador aqui e divide. 4 dividido por 4 é igual a 1. 1 vezes 1, 1. Soma. 4 dividido por 4, 1. 1 vezes 1, 1. Então, 1 mais 1 é igual a 2 sobre 4. Então, a probabilidade desse casal ter um filho com tipo sanguíneo A ou B é de 2/4. Ou, se a gente simplificar, né, dividir isso aqui por 2 e dividir isso aqui por 2, fica de 1/2. Então, a resposta é 2/4 ou 1/2, letra A. Eu coloquei aqui, ó, de propósito, 2/4 ou 1/2, para quem chegasse nesse valor, nesse não corresse o risco de errar. Espero que tenha ficado claro. Se fosse o i aqui, na regra do i, em vez de colocar uma soma aqui, seria uma multiplicação. E aí, a gente resolveria essa fração, tá? A dica é olhar quais são as perguntas que ele está fazendo. Ele quer saber tipo sanguíneo A e B. A gente calcula a probabilidade em fração em cada uma delas. Vê que a pergunta está perguntando em relação ao ou. Se é ou, eu somo. Então, eu vou somar essas duas frações. Se fosse o i, seria uma soma, professora? Não, aqui seria uma multiplicação. Pegaria ou seja, se a pergunta tivesse qual a probabilidade deles terem... aqui no tipo sanguíneo nem cabe muito bem, deixa pra lá, tá? Mas se fosse uma pergunta dos olhos nascer com os olhos castanhos ou o cabelo liso, seria mais. Se fosse com os olhos castanhos e o cabelo liso, aqui seria vezes. Tudo bem? Espero que tenha ficado clara essa questão, que foi onde vocês tiveram mais dificuldade. Vamos para a terceira questão. Diz assim, essa é mais fácil. Sabendo-se que o albinismo é uma anomalia genética recessiva, ou seja, recessivo é Azinho, em que o indivíduo portador apresenta uma deficiência na produção de melanina em sua pele.
Se um rapaz albino, ó, o rapaz é albino, o albinismo é recessivo, então o rapaz é azinho, azinho. Se casa com uma mulher que produz melanina normalmente, essa mulher é normal, mas possui mãe albina, qual é a probabilidade de um filho do casal ser albino? Essa mulher é normal. Se essa mulher é normal para a produção de melanina, ela tem o azão. Porém, a mãe dela é albina. Se a mãe dela é albina, a mãe dela é azinho, azinho, e a mãe dela doou um azinho para ela. Então, ela é uma mulher normal, mas ela é uma mulher normal heterozigota, ok? Qual a probabilidade de um filho do casal nascer albino? Qual a probabilidade dele ser azinho, azinho? Vamos lá fazer os cruzamentos? Azinho com azão, azão, azinho. Azinho com azinho, azinho, azinho. Azinho com azão, azão, azinho. Azinho com azinho, azinho, azinho. Quais desses seriam albinos? Este e este, não é isso? Se a gente fosse calcular isso em fração, seriam 2 filhos de 4, não é isso? 2 quartos dos filhos nasceriam albino. Mas aqui a pergunta está, as alternativas estão em porcentagem. Então, como foi que a gente aprendeu a calcular em porcentagem? A gente considera cada um desses aqui como 25, né? Como se fosse 25%, 25%, 25% e 25%. Então, qual a chance de terem filhos albinos? Ó, 25 mais 25, 50%. Ok? Alternativa letra C. Espero que tenha ficado claro, principalmente em relação à segunda questão, que foi onde vocês tiveram mais dificuldades, ok? Bons estudos, pessoal!